Apresentação Ronan Botelho. Olá, bom dia a todos! Começou mais um programa Domingo aqui pela Rádio Brasil Sul. Olha, hoje o nosso programa está sensacional, especial. Vou arrumando aqui a tela. Para você que está acompanhando pela Rádio Brasil Sul, 1290 AM, mas também estamos ao vivo pelo YouTube, canal Ronan Botelho. Hoje nós temos uma grande programação aqui, que é o pessoal do Movimento Brasil Livre, o MBL, os caras que são... você pode até ser, às vezes, não gostar desse pessoal, pelo posicionamento deles, em alguns casos. Isso é comum dentro de uma democracia, mas você, assim como eu, não pode ter a mínima dúvida que esses caras são importantes para todo o processo democrático. Não só quando foi criado naquela situação da Dilma e tudo mais, que acho que todo mundo conhece a história desse movimento, mas também porque hoje em dia eles têm deputados, eles têm vereadores, eles são ligados a alguns prefeitos, ligados no sentido de política, ajudar a administração. Então é muito importante para o Brasil esse movimento Brasil Livre, MBL, e hoje estou aqui no estúdio, primeiramente no estúdio, com um dos coordenadores, uma pessoa que ajuda muito aqui em Londrina, que foi importante em toda a construção de uma candidatura muito boa, que também nós estamos ao vivo com o candidato, mas primeiro aqui, João, bom dia. Bom dia, doutor. Primeiro é um privilégio estar aqui participando, ter esse tempo aí para a gente estar propagando para as pessoas o quão importante é o processo democrático que a gente está vivendo. Que de um lado a gente não tem uma pessoa impoluta, a gente tem um corrupto, que é o Bolsonaro, e do outro lado nós temos o Lula. Certo. E hoje estamos aqui para propagar para as pessoas o quão importante é estar dentro desse processo, é participar junto com a gente, para que em 4 anos, que em 2016 possamos ter melhores candidatos em um segundo turno e colocar pessoas corretas no poder. Muito bom, João, muito bom. E nós temos também aqui ao vivo o Betega. Opa, bom dia, tudo bem? Como é que tá, doutor? Tudo bem? Como vai? Tudo certo, graças a Deus. Primeiramente, quero dar os parabéns a você, viu, Betega, pela votação. Obrigado. Cara, foi assim, eu não sei, já vou direto com uma pergunta para você, antes de conversar com o Bertolucci. Você esperava essa votação? Foi muito próximo da Indiara. A Indiara, nós fazíamos campanha, inclusive dentro do meu escritório. Foi uma coisa muito, muito bonita também, que ela fez, a campanha que vocês fazem dentro do Novo, independente de crítica que algumas pessoas têm. Mas o Partido Novo é a forma de fazer campanha que eu acho que é o correto, que é aquela campanha feita com pessoas que apoiam de verdade e não com pessoas que estão ali apenas para sugar. Mas a sua votação foi, João, foi 27 mil votos? 27.256 votos. Eu lembro que o João, eu passei pelo calçadão uma vez, e aí tinha a barraquinha do Betega lá, eu falei, nossa, ô João, tá bonita a campanha, né? Ele falou, foi eu mesmo que estava lá. Mas me diz uma coisa, Betega, essa votação que você teve, de quase 28 mil votos, era esperada ou você esperava mais? A gente esperava mais, né? Foi uma eleição atípica no Brasil inteiro, uma eleição que foi muito polarizada, dos bolsonaristas e petistas tendo muito voto e pessoas que têm a máquina na mão, né? Pessoas do centrão. Esses caras conseguiram também se sobressair, né? Então foi uma eleição marcada ou pela polarização ou pelo poder financeiro. Não foi muito fácil, no Brasil inteiro a gente sentiu essa realidade, candidatos liberais tendo dificuldade no Brasil todo. Mas, enfim, foi um momento atípico, né? A gente tinha uma outra expectativa, porém, como você bem disse, a nossa campanha ela foi independente, nós não utilizamos nem um centavo de dinheiro público, porque não é justo com pai de família, por exemplo, você pegar lá Pato Branco, lá, sei, tudo caindo lá com a chuva, o pessoal se ferrando. Aham. Você pega um pai de família, o cara paga imposto no feijão, no arroz, na gasolina, na carne, paga imposto em tudo. Certo. E o cara conta que esse dinheiro vai ir para a educação, para a saúde, para a segurança, para que possa ser feito algo de bom para a vida dele, né? Para ele ter uma vida confortável, né? Para ele poder ser amparado pelo Estado de alguma forma. Só que daí esse dinheiro acaba muitas vezes indo para o lugar errado, como por exemplo, para fazer campanha política, para sustentar privilégios da máquina. Então, nossa campanha teve um discurso de rompimento com isso, com esse tipo de estrutura, um discurso antissistema,
conseguimos ter um bom resultado, porque 27 mil votos é muito voto. Teve Bastante, deputado que foi eleito que fez menos votos que a gente, porém nós acreditávamos que faríamos mais votos, né? Mas foi uma circunstância eleitoral também não muito propícia para o nosso perfil de combate a ambos, né? Tanto Entendi. Lula quanto Bolsonaro. Entendi. Eu trabalhei já com o Rubens Bueno, e uma coisa que ele me ensinou é que vitórias podem iludir e derrotas educam. Então, assim, não houve uma derrota. Eu acho que quando a pessoa decide ser candidata, a pessoa acaba ganhando muito durante o processo, né? O processo todo é muito vitorioso, porque você cresce muito como pessoa. E quando você coloca as suas ideias para o debate, quando você apresenta as suas ideias para o debate, você acaba colocando, então, a pauta em espaço. Isso é muito importante, viu, Betega? Parabéns. Agora com o Bertolucci. Ô, doutor, bom dia. Bom dia, Ronan. Bom dia, como vai? Tudo bem, e aí? Beleza. Me diz uma coisa, você é de Londrina mesmo ou você é forasteiro? Fala pra mim. Então, eu vou migrando aí pelo Brasil. Ah, legal. Nasci em Minas Gerais, morei 16 anos em Minas Gerais, morei por 2 anos e meio no interior de São Paulo, e agora vai fazer 8 meses que eu tô morando aqui em Londrina. Tô por aqui agora, conhecendo, e tive a bela oportunidade de participar da campanha do Betega. Tenho até a agradecer a ele pela oportunidade. Assim, por mais que a gente não tenha conseguido o resultado final esperado, 27 mil votos é bastante coisa. Muita coisa, viu? Teve deputado aí que acabou entrando com menos. Infelizmente, o nosso partido não acabou ajudando bastante. A gente foi o mais votado do partido, mas infelizmente não foi o suficiente. Mas é no jogo e a gente não pode desanimar. E querendo ou não, o João Betega aí teve quase 12 mil votos só em Curitiba. E para você fazer um vereador aí em Curitiba, ganhar para vereador com 4.500 votos, você consegue entrar. Então, querendo uma liderança política consolidada e tem tudo para poder a gente ter sucesso em 2024. É a mesma escala que eu estava dizendo agora da Indiara, que foi não só uma grande corrida, um grande degrau que ela conseguiu, mas também, enquanto vereadora, ela e a Amália, elas são grandes pessoas lá na Câmara. Espero que, depende, já falou que talvez seja essa a intenção. Mas me diz uma coisa, mais com o Bertolucci agora, de novo. Ou até com o João aqui, o primeiro João aqui. João, como é que estão os preparativos? A gente já fala aqui sobre o 7º encontro do MBL, que inclusive eu pretendo participar, mas, por enquanto, vamos falar aqui sobre Londrina, sobre Paraná. Como é que são os preparativos do MBL aqui em Londrina? Porque eu sei que em Londrina, desde quando o Felipe Barros ainda estava com vocês, ainda já era grande o MBL aqui em Londrina. O MBL sempre foi grande aqui na região. Maringá, principalmente, também, né, são muito fortes. Como é que funciona, como é que estão os preparativos? O que você acha para as eleições de 2024? Vocês já têm partido ou não? Como é que você imagina aqui, João? Daqui a pouco eu peço para o Beto. Doutor, só para esclarecer umas coisas aqui, as circunstâncias que foram feitos os 27.256 votos foi sem abaixar a cabeça para vagabundo. O soldado Fruit foi apanhando de mulher de candidato, fez 26.600 votos, usando 260 mil reais de fundo eleitoral. Então, os 27 mil votos foi dada as circunstâncias na raça. Foi na raça, 100% na raça. Bonita a campanha. Só para esclarecer também, o Betega aqui é um sinal muito claro que as urnas deram aqui no norte do Paraná. Fez 3.096 votos, contando Londrina, Maringá, algumas outras cidades do norte. Quantos foram em Londrina? Em Londrina, salvo engano, foi 1.624 votos. Tá ótimo para quem é de fora. Não sei se tá foi ótimo. Próximo a isso. Tá Maringá teve 1.400 e alguma coisa. Rolândia, Tamarana, Apucarana, todas essas cidades o Betega foi lá e fez voto. Então, os preparativos para 2024 a gente já tem que começar a trabalhar, assim como para 2026. São 4 anos aí que a gente tem para montar a chapa, que a gente tem para criar uma oposição ao governo, e é a mesma coisa aqui em Londrina. Estamos se preparando, a gente tem possíveis candidatos aí a vereador, o Bertolucci, que é um excelente nome, e vamos nos filiar ao partido, por enquanto ainda não, fazer a melhor decisão. Ainda não sabe qual partido? Ainda não. Mas é isso, doutor, os 3.096 votos são
são uma expressão muito clara que as urnas deram que é possível aqui em Londrina também. E, Bertolucci, você acha que dá para ter candidato a prefeito em Londrina, Bertolucci? Ou já vou perguntar também se o Bétega tem intenção de ser a prefeito? Porque a gente está precisando de candidato a prefeito do Novo, com essa hipótese diferente de fazer campanha com base na raça, com base em organização da sociedade em si, sem dinheiro público. Me diz uma coisa, vocês acham que tem condições de ter candidato a prefeito em Londrina e Curitiba? Olha, assim, a questão do Novo é uma questão que é uma escolha partidária, né? Claro, e pessoal, claro. Lançar um candidato a prefeito em Curitiba ou em Londrina, em Maringá. No Novo eu não tenho esse poder de atuação para determinar quais pessoas eles vão querer lançar, né? Eu digo mais na intenção pessoal, porque primeiro, antes de você, dentro do Novo, eu participei daquele mesmo grupo, da eleição da Indiara, do pessoal, do Ganime e tudo, do Vinícius Poit. Eu era também pré-candidato a deputado federal, mas acabei que o meu lugar não é esse de ser candidato, é mais ficar ajudando mesmo. Mas eu digo, se vocês têm assim a intenção de pelo menos disputar a intenção de dentro do partido, ou então, claro, em outro partido novo, é só um exemplo mesmo, mas que se encaixa melhor, talvez se encaixe melhor, depende da região do MBL. Então, a gente, agora que a gente acabou não tendo êxito nessa eleição de 22, nós pensamos em 24 ser estratégico, focar em algumas regiões do estado e cidades que a gente teve uma boa votação para projetar quadros para a vereança, né? Por a gente ainda não ter conseguido eleger um parlamentar, né? Aqui no Paraná conseguimos até mesmo eleger no passado, mas são pessoas que não estão mais no movimento. Nós acabamos não tendo um certo conforto para lançar um candidato a prefeito, porque exige estrutura, né, para trabalhar, é uma eleição que ela é ainda mais cara, uma série de questões que acabam sendo um empecilho, né? Eu acho que na vida a gente não pode descartar nada, né? Porque a política ela flui muito rápido, Exato. E as coisas acontecem muito de repente, então é complicado falar, certeza que não iremos lançar um candidato a prefeito em alguma cidade. Mas acredito que a tendência hoje é que a gente lance apenas candidato a vereadores e nós pretendemos lançar em várias cidades. Muito bem. E Londrina, qual será que é a projeção? Então, olha, eu acho que eu vou deixar isso pro Bertolucci responder. Isso, é pro Bertolucci, desculpa, viu, Beta? Beleza. Então, aqui em Londrina a gente vai seguir também os protocolos aí que o Bétega falou, provavelmente candidaturas apenas para vereança. O MBL ainda não teve êxito em nenhuma candidatura majoritária. A gente tentou, né, lançar o Arthur lá na Prefeitura de São Paulo. O discurso é bem diferente, é um discurso assim, mais de união, enquanto você está disputando uma vaga para vereador, uma eleição que não é majoritária, por mais que você desagrade um lado, você acaba agradando o outro, entendeu? Então é muito diferente você fazer uma campanha para prefeito, para governador ou algo do tipo. Então, eu acredito que a gente deva seguir esse momento. O MBL provavelmente vai lançar dezenas de candidaturas para vereador no Brasil inteiro. A gente tem um plano aí do MBL Nacional de lançar pelo menos um candidato a vereador por estado. Provavelmente os estados aí de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, que o MBL é mais forte, devam ter mais candidatos, só que a gente está prezando pela qualidade e não pela quantidade. Entendi. Como vocês mesmos disseram aí, o MBL já teve outros parlamentares, o Homero Marques, que era de Maringá, o próprio Felipe Barros, mas é que hoje não representa o movimento. A gente vê que o próprio Felipe Barros ele se tornou antagonista quase de vocês. Então, é um cara que simplesmente, qual que é a pauta dele? Defender o Bolsonaro. Isso, e você tem coisas deles contraditórias. O Felipe Barros, por exemplo, dessa vez pegou 2 bilhões de fundão. E ele, que nas eleições passadas, não fazia disso. Então, será que é moral algo desse tipo? Então, a gente tem que pegar e tem que rever e colocar poucas pessoas, mas pessoas de confiança, de qualidade. Não tem por que desesperar. O projeto nosso é de longo prazo. É algo que demora 20 anos, 30 anos, e a gente não vai mudar o Brasil do dia para a noite.
então tem que ter calma, lança um vereador, na próxima lança mais, tenta um prefeito. E sobre o Partido Novo, o Bétega é filiado ao Partido Novo, eu não sou filiado, mas o movimento, o MBL, é um movimento suprapartidário, a gente tem filiados do Novo, do Patriota, do União Brasil, do Podemos, e a gente vai fazer a escolha do partido que seja mais oportuna. E, claro, uma escolha estratégica também. Não adianta a gente fazer como dessa eleição, que a gente acabou escolhendo o Novo e a gente não teve sucesso, não por culpa nossa, né? Claro, não, imagina, foi... Acabou fazendo os votos, foi o mais votado do partido, mas faltou um empurrãozinho ali para conseguir a vaga. Me diz uma coisa, como é que faz para se filiar? Ô, João, você consegue se filiar ao MBL Londrina? Na verdade, o MBL... Ou não tem ou não é afiliação, é uma filiação nacional e aí você apenas faz a militância, digamos assim, nas cidades? Na verdade, para deixar claro, o MBL ainda não é partido. Inclusive, se fosse partido, acredito eu que teria eleito a maioria dos candidatos que lançou. O MBL é um movimento, né, para as pessoas serem militantes do MBL. A partir do momento que ela concorda com as nossas ideias e começa a seguir nossas redes, Sei. ela se torna um militante nosso. Para se tornar um membro do MBL, né, nada mais é do que você mandar uma mensagem para a gente e dizer, tem intenção. A gente... não tem preço, não tem nada? Não tem preço, é gratuito. Se você concorda com os nossos ideais, com a nossa ideologia, você é bem-vindo ao movimento. E como é que funciona para se filiar? Na verdade... Filiar não, qual é o canal de contato, melhor assim, que você acabou de dizer? Nesse caso, você pode chamar a gente pelo Instagram em MBL Londrina ou MBL Paraná, só mandar uma mensagem, manda um oi, fala assim, quero participar do MBL, a gente vai mandar um formulário para você. Só você colocar aí o seu número de telefone, seu nome, e a gente vai te colocar em um grupo de WhatsApp. A gente tem bastantes grupos aqui no Paraná, a gente tem mais de 1.000 pessoas aqui no Paraná em grupos, tranquilamente. E quem quiser participar é só mandar uma mensagem aí, ou MBL Londrina, ou no MBL Paraná. Muito bem, é isso mesmo. E eu vou falar aqui um pouquinho agora também sobre uma coisa muito interessante, muito importante. Agora é 5 de novembro, né? Que vai ter Isso. Esse 7º encontro do Movimento Brasil Livre. E qual que vai ser? Antes disso, deixa eu só entrar no comercial, que estão me pedindo aqui para a gente faturar um pouquinho também. A gente já volta. Ronan Botelho está apresentando Domingo. A melhor empresa do Brasil na área de lonas está em Londrina há 40 anos. Carga Pesada Lonas, do pioneiro Senhor Mauro e Dona Cecília. E agora com a nova loja com localização privilegiada. Produtos especiais sob medida para você. A pronta entrega. Visite a loja na Nassim Jabur 465, paralela à BR-369. Você caminhoneiro, você agricultor e construtor já sabe. Carga Pesada Lonas, 40 anos de tradição no mercado. Nassim Jabur 465, paralela com a 369. Ou fale com o Vitor na Quintino Bocaiúva 822. Carga Pesada, a marca da qualidade. ZYJ 310, emissora de ondas médias, Rádio Brasil Sul, AM 1290 kHz. Estúdios e transmissores na Rua João Batista de Oliveira Filho, número 255, Jardim Monte Catini, saída para Ibiporã. Estamos vivendo o inverno brasileiro. Super Rádio Brasil Sul, AM 1290, a maior e mais potente emissora do interior do Paraná. Se você é homem, nascido em 1957 ou antes, e você mulher, nascida em 1962 ou antes, e trabalhou na zona rural durante a sua infância ou adolescência, atenção! Você pode ter direito a receber uma aposentadoria do INSS com valor inicial de R$ 3.800. Ligue e agende o seu horário. Alcance Previdência 3027-5003. 3027-5003. Alcance Previdência, na Rua Minas Gerais 297, 10º andar, sala 102, edifício Palácio do Comércio. Voltamos com o programa Domingo. Olá, estamos de volta com o programa Domingo, com a presença de 3 grandes líderes aqui do Movimento Brasil Livre.
Paraná. É um grande prazer estar aqui com vocês. Eu repito aqui, porque vocês são muito importantes aqui para toda a nossa estrutura política aqui do norte do Paraná, porque vocês fizeram muitos votos, mas não só por fazerem muitos votos. Eu quero perguntar a vocês se vocês estão de olho em alguma pauta que seja a nível, pode ser Londrina ou então estadual, dependendo, não sei, que seja fora das eleições. Por exemplo, algum imposto ou alguma situação aqui no Paraná que a gente precisa que tenha um movimento em si para debater. O Beto quer ficar com essa ou eu mesmo? Não, posso responder essa. Olha, acredito que as nossas principais bandeiras, elas são bandeiras que a gente já bateu bastante em todo esse processo, né? Que é a questão principalmente do combate a privilégios. Essa é uma pauta que foi a nossa principal bandeira nessas eleições, é a minha principal bandeira no caso, né? Cada pessoa tem a área, assim, que se sente mais confortável em abordar, né? Eu sou filho de pequenos empresários, trabalhei como pequeno empresário uma boa parte da minha vida, sempre sofri bastante com burocracia, com imposto e com o Estado mais atrapalhando do que ajudando, né? E daí você paga esse dinheiro para o Estado, né, que sai do teu bolso, e você não vê isso sendo aplicado na prática em melhorias de serviços públicos, muito pelo contrário, né? Tanto que agora, logo depois das eleições, a Assembleia Legislativa já vai votar na semana que vem o aumento de salário dos deputados estaduais. Os deputados estaduais, eles ganham hoje limpo, já com os impostos descontados, R$25 mil por mês. Agora querem aumentar ainda mais essa bagatela. A gente está falando de um estado onde professor não recebe aposentadoria em dia, de um estado onde policial recebe um péssimo salário, onde esse tipo de servidor reclamam constantemente sobre o descaso do Estado, né, sobre o pagamento deles. Então é uma questão muito complicada, né? Parece muito lindo, mas quando você entra por dentro da estrutura, você vê que a política do Paraná ela é totalmente corporativista, né? Exatamente, você pegou exatamente no que eu quis perguntar. Talvez eu não consegui exemplificar muito bem, mas exatamente. A política não é só na questão de ali na eleição, né? Ou eleger ou não. Mas existem várias situações em que é preciso sim a população ir bater palma contra ou a favor nas assembleias por aí, ou então fazer até carreatas, passeatas, o que seja, porque político só tem medo do povo na rua mesmo. Vocês estão exatamente no caminho que quando que foi inaugurado, quando vocês criaram o movimento, ainda tem essa raiz. Isso é muito importante. E aí a pergunta, pode ser para o Bertolucci, então, como é que vocês estão se organizando aqui em Londrina, ou região, ou até Paraná, para esse sétimo encontro? Vocês vão ter aqui organizados algum tipo de estrutura para levar? Como é que funciona, mestre? Então, o MBL Londrina, em parceria com o MBL Maringá, a gente está fretando o ônibus. Inclusive, ele está quase lotado já. Eu acho que deve ter cerca de 8 vagas. Então, a gente vai pegar o ônibus, vai sair daqui, vai lá em São Paulo. E a gente vai fazer uma excursão lá para o Congresso. E no Congresso vai ter várias pessoas importantes. Eu acredito que o Danilo Gentili deve estar lá. O próprio Léo Lins. Várias figuras da política. Tanto o professor Paulo Cruz, Felipe Hermes, e vários quadros do MBL também. E diante desse segundo turno aí, a gente está vendo que todo mundo ou tá puxando o saco do Bolsonaro, ou tá puxando o saco do Lula, e acabou que o MBL ficou sendo a última trincheira. Então, todo mundo que quiser ir tá convidado, que quiser participar da excursão, é só mandar uma mensagem lá no MBL Londrina, que eu vou estar respondendo. E para todo mundo que se interessa por esse tema, a gente vai lá para São Paulo justamente para poder pegar, conversar, e a gente vai pegar e entrar em um acordo. Não dá para o país ficar na mão desses dois, do Lula e do Bolsonaro. A gente precisa de um projeto de longo prazo, e mesmo que você pense diferente, tem uma posição mais de centro-direita, não tem problema, vá também. É muito importante que várias pessoas com ideias diferentes. Outra pauta também que eu queria estar trazendo para o MBL seria mais a pauta ambiental.
Então a gente precisa remodelar o discurso e, respondendo objetivamente a pergunta, quem quiser pegar e ir lá no Congresso com a gente, é só mandar uma mensagem ou para o MBL Maringá ou para o MBL Londrina no Instagram, e a gente vai estar passando maiores informações para você poder pegar e ir lá no Congresso em São Paulo junto com a gente. Ah, legal. Agora aqui é o João, aqui do meu lado. João, diga para mim o que você acha da administração atual aqui de Londrina, do prefeito Marcelo Bellinati. Qual que é a sua visão enquanto membro do MBL? Eu acho Marcelo Bellinati um dos maiores populistas que já passaram por essa cidade. Então, a gente tem um prefeito que, além dos privilégios, ele dá dinheiro para outras empresas como a Grande Londrina, do nada, sabe? E o maior problema disso tudo é que a gente tem uma Câmara dos Vereadores que é omissa. Que omissa ele. É, isso mesmo. Então a gente tem Jessicão lá, que é uma bolsonarista que acaba baixando a cabeça pra populista, não entendo muito bem o que ela tá fazendo lá. A gente tem uma Mara Boca Aberta aí, que é só um pau mandado Boca Aberta, que inclusive bateu no Bétega nas eleições. Então a gente tem uma Câmara dos Vereadores omissa. A solução para isso tudo, próximas eleições, a gente precisa colocar a MBL lá dentro. A gente tem o Bertolucci aí, que é o nosso maior nome hoje para Londrina, e tenho certeza que nas próximas eleições a gente consegue tirar todo esse pessoal omisso que está lá dentro. Ah, legal, mas diz só uma coisa, mas o Bertolucci ele é pré-candidato ou ainda ele só não vai coordenar? Ainda não é pré-candidato, ainda não é pré-candidato. Mas tem essa intenção? Ainda não, mas provavelmente eu sendo pré-candidato, aí eu pego e me afasto da coordenação estadual do MBL Paraná para poder não ter aí o atrito de interesses. Mas igual do novo. Todos os possíveis candidatos, eles têm que se pegar e tem que serem filtrados, entendeu? Escolhidos dedo a dedo, justamente para ter aquilo que eu tinha falado anteriormente. A gente preza mais pela qualidade e não pela quantidade. E só fazendo um adendo aí, por mais que a gente não tenha elegido o Beca e tenha tido uma boa votação, vale lembrar que a gente ajudou a tirar vários barões aí da política do Paraná. A própria família Boca Aberta é uma delas que acabou, e você pode ter certeza que o MBL tem o pingo de mérito disso aí. Não só da família Boca Aberta, se a gente pode pegar o delegado Martins também, e o soldado Fruit, lá em Foz do Iguaçu. Então, por mais que a gente não tenha elegido o deputado, pode ter certeza que a gente ajudou a tirar uns 3, 4. O trabalho interno que eu estava falando agora com o Bétega, o trabalho fora a eleição é muito importante, é muito forte mesmo. Me diz uma coisa, agora o Bétega de novo. Qual é a expectativa de pessoas aí pro 7º encontro? Dizendo o seguinte, eu tenho um amigo que é o Rafael Lima, né, do Ideias Radicais. Nós começamos juntos em algumas coisas. E ele notou, esses dias ele conversou comigo, ele notou que simplesmente após a eleição, por mais que a gente tenha colocado... A gente, quando eu coloco, eu falo em termos de democracia. Eu não votei nem Lula nem Bolsonaro. Mas colocou 2 pessoas que não eram para estar lá no segundo turno. Infelizmente, a democracia é isso. Infelizmente, sim. No sentido de quem entrou. E não o fato de ter entrado. Mas, no outro dia, já se viu... o crescimento muito grande de pessoas preocupadas com política e querendo até ser candidato em 2024 e entrando em contato e perguntando como é que poderia ser feito. Qual é a expectativa de público do MBL nesse sétimo encontro? Eu já vi que o Paraná está bem, porque se tem um ônibus praticamente lotado, creio eu que a expectativa para esse encontro vai ser boa. A expectativa é muito boa. Nós já queríamos começar a montar um projeto para 2026, desde já. Esse engajamento do pessoal, diferente do Rafael Lima, a gente não percebe muito na prática, porque a galera está muito vidrada em Lula e Bolsonaro. Eu acredito que, eu não sei de onde essas pessoas estão procurando ele, né? Para mim parece papo, assim, porque isso não está acontecendo, tanto que o Partido Novo não teve um grande engajamento nas eleições, assim como todos os movimentos liberais, uma eleição difícil para todo mundo. Só falam de Bolsonaro e de Lula, né? A gente não percebe hoje esse sentimento de preocupação da população. Para o Congresso MBL, nós já temos mais de 70% dos ingressos vendidos, e é um congresso que vai durar somente um dia lá em São Paulo, e é para pessoas do Brasil todo, né? E lá vai ser o pontapé inicial para o nosso projeto.
Inclusive, o MBL do Paraná está organizando uma excursão para o Congresso, como o Bertolucci bem falou, que vai sair tanto do norte do Paraná quanto de outras regiões do estado. E nós também temos um desconto bem especial no preço do ingresso. Então, as pessoas que quiserem um desconto, saibam aí que o nosso ingresso é o mais barato do Brasil, com certeza, né? Então, seria bem interessante contar com todo mundo, como ele falou, pessoas de diferentes ideologias que queiram lá somente para ver, para ter uma experiência diferente. Acredito que é somente assim que a gente faz política, chamando as pessoas, construindo, trazendo um projeto alternativo e que a gente consiga potencializá-lo com uma viabilidade eleitoral em torno de um grande nome que consiga puxar esses votos, aglutinar essas pessoas para a gente conseguir ter uma direita bem mais razoável numa próxima eleição, né? Com chances de ganhar, é claro. Ah, entendi. Não sei qual de vocês pode me responder o seguinte. Quais são as atrações? Eu vi que vai ter touro mecânico. Que história é essa? Então, só dando uma complementada. Então, claro, fique à vontade. No caso, o Beto que eu tinha falado, o primeiro lote de ingresso do Congresso esgotou. Nossa. E a gente teve que abrir o segundo lote, e desse segundo lote, se eu não me engano, já foram vendidos mais de 70%. Para você ter uma ideia, mais de 1.600 ingressos foram vendidos, ou seja, pelo menos 1.600 pessoas vai ter lá no dia, entendeu? Entendi. O que já é um número maior do que o do ano passado. E olha que a gente falta, 20 dias ainda. Muita gente deixa para poder comprar na reta final. Então a expectativa é que vai estar lotado lá. E entre as atrações, vai ter o touro mecânico aí, que a nossa equipe lá do MBL Nacional pegou, botou uma estrutura, alugou o touro mecânico e aí colocou lá uma máscara dele lá do Rodrigo Constantino, que vive passando pano aí pras cagadas do... É spoiler, viu? Porque parece que não tinham falado o que era. Eu tava até na dúvida de quem era o personagem. Se não me engano, eu vi acho que o Kim dizendo quem será o personagem. Mas sendo o Rodrigo Constantino, eu não vejo melhor alternativa, viu? Realmente ele é o rei do gado. Ele é o gado maior, não o rei do gado. Ele é o gado mestre mesmo, hoje em dia. A gente vê que o Rodrigo Constantino teve uma mudança absurda de discurso. Ali no começo de 2019, ele era um cara crítico ao governo, né? É um dos principais pilares do movimento liberal aqui no Brasil, mas estranhamente... estranho, não. No final de 2019, parece que ele teve um jantar aí com empresários lá em São Paulo e do dia para noite começou a passar pano pro Bolsonaro sem fim. E a gente vê o que acabou acontecendo aí. De um cara crítico da direita liberal, hoje ele vai ser o personagem do touro mecânico do MBL. Não só o Rodrigo, mas acho que a própria Gazeta do Povo, né? A Gazeta, ela nesse 2018, 2019, na pré-eleição do Bolsonaro em si, e no Fora Dilma, que era toda aquela situação, a Gazeta se transformou num local liberal e tudo mais, e independente, falavam, e de repente a Gazeta do Povo começou a fazer exatamente como o Rodrigo faz. Trocou totalmente o seu editorial. Isso é uma grande pena. Mas, João, você sabe me dizer, João, além desse touro mecânico, um desafio lá que estão dizendo, né? O que vai ter mais de interessante para a gente colocar que seja um atrativo para as pessoas irem até lá? O legal desse congresso é que não somente as pessoas vão chegar lá, vão ficar sentadas assistindo palestra de Danilo Gentili, não. As pessoas vão para participar realmente do projeto, para opinar. Então vai ter roda de conversas, roda que as pessoas podem interagir, podem dar a opinião delas, serem ouvidas e com certeza vai agregar para a opinião do movimento, vai agregar para as nossas intenções em 2026. Além disso, vai ter campeonato de debate, Kim Kataguiri vai estar lá participando, vai ter... Mas ele vai participar como debatedor ou como mediador? Porque debatedor vai ficar meio difícil ganhar dele. Vai ser como debatedor mesmo. É complicado, viu? Esse campeonato de debate vai ter o seguinte. Certo. Vai ter uma disputa entre as pessoas que vão para o Congresso, vão se inscrever, vão debater. Daí o vencedor desse campeonato vai debater com o Kataguiri na final. Né? Já foi assim no ano passado, será assim de novo. Entendi. O Kim Kataguiri é o chefão final do debate. Entendi. Quase igual os americanos fazem, né? Esse tipo de congresso, esse tipo de luta, de debates de ideias. Eu já vi bastante lá. Pena que aqui não tenha, mas é interessante o MBL fazer
essa linha. Tem mais alguma coisa que a gente pode colocar? Quem serão os palestrantes lá, por exemplo? Você tem até puxado na internet aí, não tem problema não. Sobre quem vai estar lá palestrando, quais são os temas das palestras. Isso é interessante a gente saber para a gente diferenciar o MBL de um movimento como se fosse esse que o Bolsonaro faz. Quando você vai nos congressos dele, essas coisas, eles vão lá, de direita do Eduardo, por exemplo, eles vão lá para receber doutrina apenas, para serem doutrinados. Diferente do MBL, pelo jeito que quando vocês chamam as pessoas para fazer um movimento, para fazer um congresso, vocês chamam não só para aprender, mas também para falar. Quais são, você lembra, pelo menos um tema que vai ter lá, João? É importante dizer que as pessoas não vão lá para escutar a decisão que o MBL tomou, qual é o rumo que o MBL vai seguir até 2026. As pessoas vão lá para participar e para opinar em qual rumo o MBL deve seguir. Então, a gente já tem confirmado, Danilo Gentili vai estar lá, que é um dos grandes nomes para 2026, não como candidato por enquanto, mas como participante do movimento, como integrante que vai estar conosco até 2026. Vão ter outros nomes lá, mas o que é legal ressaltar é que as pessoas não estão indo lá para escutar decisões, estão indo lá para tomar decisões junto com o MBL. Entendi. Agora uma pergunta pessoal para os três, pode ser um de cada vez. Começando aqui, João. Lula ou Bolsonaro? Ou é nulo mesmo? Nulo. Nulo? Nulo. Eu acredito que todos vão ser, mas eu quero só ouvir. Na verdade, o que as pessoas precisam entender é que a gente não tem de um lado um corrupto e do outro lado um santo. Os dois são corruptos. Exato. A diferença entre Lula e Bolsonaro é que um foi preso e outro ainda não. Então, na minha opinião, o Lula ganhando, o Bolsonaro vai ser preso. Uhum. Tem motivos para ser preso, está sendo investigado, comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Então, não tem diferença entre os dois. Até, inclusive, eles são muito parecidos. O que muda, na verdade, entre Lula e Bolsonaro é as pessoas que os apoiam, na minha opinião. Então, não dá para escolher alguém, não dá para colocar a mão no fogo por Lula ou por Bolsonaro. Meu voto é nulo. Muito bem. Eu tenho certeza que dos outros dois também eu acho que deve ser a mesma coisa. Até é importante pegar o gancho que ele falou para afirmar o seguinte. Afirmar que nem sempre... Alguém tá falando aí? Não, você. Manda bala. Beleza, que eu senti um barulho na chamada. Mas é importante falar que dá pra gente fazer até o seguinte nexo, assim, fala, poxa, são pessoas parecidas com aliados diferentes, mas nem sempre são aliados diferentes. Em muitos casos são o mesmo aliado, como foi no caso do próprio governo Lula e do governo Bolsonaro, né? Que a gente via Ciro Nogueira, Arthur Lira, esse tipo de político do Centrão, Valdemar Costa Neto, que hoje é o presidente do partido do Bolsonaro. Esses caras estavam com o Lula lá atrás. O Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido do Bolsonaro hoje, o PL, ele foi preso no Mensalão. Certo. Tem foto disso. O cara saiu da cadeia junto com o Zé Dirceu. Então são as mesmas figuras que acabam se adaptando para o cenário que é conveniente para elas. Então não tenho dúvida que se o ex-presidiário vencer a eleição, esses caras vão ir para o governo dele, assim como se o Bolsonaro ganhar, vai acontecer a mesma coisa, né? É importante falar que ambos eles são bem irresponsáveis fiscalmente. O Bolsonaro agora, para dar uma sensação falsa, né, de melhora na economia, está segurando o preço de combustível, está manipulando o preço de alimento, e essa conta vai chegar em 2023. A economia não é uma ciência que você simplesmente faz congelamentos artificiais ou até mesmo expande a base monetária e tudo vai acontecer naturalmente e vão ficar tudo bem. Não, a economia é uma ciência que tem uma ação e uma reação. Se você faz esse tipo de política que eu mencionei, que são políticas irresponsáveis fiscalmente, a tendência é que no futuro essa bomba exploda, como explodiu nos próprios governos petistas, no fim do governo da Dilma, que levou ao impeachment, né? Um governo que foi irresponsável fiscalmente, que não tinha controle algum sobre gastos. Daí depois do governo Temer foi criado o teto de gastos, que hoje ele já está sendo manipulado, de certa forma até mesmo burlado pelo governo Bolsonaro. Então, irresponsabilidade fiscal leva a desemprego e inflação. Então, esse primeiro ponto mostra a coerência de um voto nulo e o porquê seria interessante não apostar nesses dois nomes. A segunda questão é a própria ameaça ao sistema democrático. É verdade. Os dois ameaçam, né? Os dois ameaçam, né? A gente percebeu que o Bolsonaro
talvez numa escala não tão... que você não consiga materializar tanto. Ele representou um dano ao sistema democrático, ameaçando instituições. Agora tem essa proposta do Bolsonaro de colocar mais pessoas na Suprema Corte. O Bolsonaro já ameaçou fechar o Congresso, já ameaçou fechar a Suprema Corte. Ele foi fazer negócio com presidentes que são totalmente antidemocráticos, que são países que são ditaduras, como foi no caso da Rússia, das relações comerciais dele com Putin. E depois a gente vê que o Putin agora, ele é uma pessoa aí que está tentando invadir a Ucrânia, né? Invadindo para expandir a Rússia, coisas que não fazem lá muito sentido no viés democrático. Então o próprio Bolsonaro ele já flertou, né, com esse tipo de regime, já elogiou abertamente torturadores, ditadores. Ele só então flerta é um negócio com isso, bem controverso. Ao mesmo tempo a gente pega o Lula, e o Lula já mandou extraditar jornalista estrangeiro do Brasil em 2004, porque o cara fez uma matéria capiciosa, né, falando que o Lula é cachaceiro, ele mandou extraditar o cara. O Lula já pagou propina para comprar voto de parlamentar no escândalo do Mensalão. O Lula já utilizou esquemas de corrupção para financiar campanhas eleitorais, como a gente viu no Petrolão. Então nós percebemos aí que no viés democrático não são boas opções, e sem mencionar ainda a certa apoio, né? Eu até queria utilizar um termo mais correto aqui, mas o apoio explícito do Lula a regimes ditatoriais da América Latina, como Cuba, Venezuela, Nicarágua, que são regimes onde não há qualquer tipo de liberdade. Exato, nós estamos na contramão de todo o mundo, porque os dois são aliados da Rússia, e até então eles darem essas informações, quando começou a guerra, né? Que começou a guerra, e aí eles atacavam hospitais, crianças, era uma comoção muito grande na internet. E aí essas duas figuras, Lula e Bolsonaro, eles pegam e dizem que... Qual é a desculpa, né? Mas é porque os Estados Unidos é imperialista. Aquela conversa para boi dormir. E aí, de repente, tudo acalmou, né? As pessoas, os militantes de internet que eram totalmente contra a guerra, hoje em dia são omissos. É uma grande pena, o Brasil se polarizou, mas como todo mundo está polarizado, mas a polarização nossa, ela não tem dois lados diferentes. Por exemplo, esquerda e direita, socialismo e capitalismo, não. Nós estamos os dois lados corruptos, os dois lados errados, porque... como bem disse agora o Bertolucci, o Bétega, mas o Bolsonaro, se ele aplicar um golpe ou fizer qualquer coisa, não pode ser, ninguém pode tomar isso como surpresa, porque ele só tem aliados que não são democráticos. Ele não tem aliado que seja um líder democrático pelo mundo. Nenhum democrata gosta do Bolsonaro. Então, se acontecer algum tipo de golpe, a gente não pode ficar ruim. E dizer também que o Lula é um democrata, que o Lula é democrata, não tem jeito. Em 2005, 2006, eu ajudei a criar o movimento Reforma Brasil. Nós fomos para as ruas em 21 de maio, tomamos uma bengalada do José Dirceu lá no meio do... Aliás, batemos no José Dirceu no Congresso. Enfim, foi uma menor que o MBL, mas a gente... foi pra rua no Orkut ainda, era a época do Orkut. A gente fez quase muito parecido com o de vocês. Fizemos uma página, e aí essa página foi crescendo. E nós fizemos, então, uma passeata contra o Mensalão. Dias depois, o Marcos Valério abriu a boca e assim começou, de fato, as denúncias e tudo do Mensalão. Então, dizer que o Lula, uma pessoa que compra parlamentar, é democrático, isso é um absurdo. É simplesmente um absurdo. Ô Bertolucci, e você? Diz uma coisa. É nulo? Seguindo aí a coerência dos meus companheiros, é nulo. Não tem como. Eu não vejo uma justificativa plausível alguém usar a mesma palavra democracia e Lula ou Bolsonaro na mesma frase. E para mim, uma das piores coisas que ajudou a corromper a democracia nossa foi justamente o orçamento secreto. A gente vê aí mais de 20 bilhões por ano
superfaturamentos de 20%, 30% por emenda. E assim, é difícil explicar isso para a população mais pobre, mais desinformada. Mas muitas vezes os parlamentares que mais levam recursos para as cidades, que na verdade são migalhas, às vezes levam um ônibus ali, uma van, algo do tipo, geralmente esses são os piores, porque chega lá no Congresso, chega na Assembleia, todo mundo tchutchuca do Centrão, todo mundo tchutchuca do Ratinho. Quer um exemplo? Boca Aberta Júnior aqui votou para poder criar 542 novos cargos comissionados. 542 vai ser um impacto de mais de 100 milhões então, por ano. Então, assim, você pega projetos, tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Eu queria até pedir perdão para quem está escutando a rádio aqui, num domingo, entendeu? 11 horas da manhã, tá estragando o domingo do ouvinte nosso. Eu queria pedir desculpa, mas a verdade é que, independente de quem ganhar, a nossa vida não vai melhorar nos próximos 2 anos. No médio prazo, não tem como, porque ninguém tem projeto. A gente tem um problema de produtividade aqui no Brasil. Ninguém tem coragem de pegar e fazer uma reforma tributária, uma reforma administrativa, rever os subsídios que são dados, entendeu? Porque tá todo mundo ali com o rabo preso. Então, eu assim, me desculpa pegar e decepcionar quem tá ouvindo, mas a nossa vida não vai ser fácil. Você pega, por exemplo, a privatização da Eletrobras, que era algo para ser positivo. O Centrão, junto com o apoio da base do governo, do Bolsonaro, colocou um jabuti no meio da reforma de mais de 100 milhões de reais. Não, mais de 100 bilhões de reais. Para poder fazer o quê? Para poder pegar e construir termoelétrica e gasoduto lá no Centro-Oeste. Até aí nada de errado. Só que a questão é que o gás nosso, em vez de ir do Rio de Janeiro para São Paulo, ele vai ficar passeando dentro do Brasil. Ele vai do Rio de Janeiro lá para o Centro-Oeste para depois voltar para São Paulo. E qual que é o sentido disso? Gerar valorização imobiliária para quem tem as terras. E justamente as terras onde serão construídos os gasodutos são terras de parlamentares do Centrão, de empresários ligados a eles. Então, assim, a gente não vê esperança. O governo Bolsonaro não foi um governo que, assim, além de trair tudo que prometeu, fez o contrário. E as poucas coisas positivas que iam ser passadas, ele conseguiu estragar. Um exemplo aí também, a gente tem a reforma da Previdência, que era para poder economizar R$1 bilhão. O Bolsonaro, como se diz, a reforma já estava pronta do governo Temer. Ele foi lá, passou a mão na cabeça dos militares e, como se diz, diminuiu a eficiência da reforma. Quando a gente vai ver uma reforma da Eletrobras, a mesma coisa. O Correios, todo mundo sabe que o Correios precisa ser privatizado. A gente está em 2022, a gente tem uma estatal de entregar carta. É um absurdo uma coisa dessa. E o governo manda um projeto lá e o projeto está prevendo 5 anos de proteção de mercado. Ou seja, a gente vai estar pegando e trocando o monopólio que é estatal pelo monopólio privado. O maior erro. De demitir os funcionários que não têm eficiência por 2 anos. Ou seja, não tem projeto. Tanto o Lula, como que pode um cara que é candidato à presidência não apresentar um plano de governo? E o Bolsonaro, o que apresenta, não cumpre. Não cumpriu nada do que foi proposto. Então, assim, é decepcionante. A gente precisa de alguém que tenha projeto. Em 2026, tem que ter outra alternativa. Não dá para ficar na mão desses dois. Olha, excelente comentário. Todos vocês, mas esse pegou forte agora. Foi exatamente assim que eu imagino, que eu penso. Mas eu também tenho um pouco de descrença, porque quando a gente entra na política, João, a maioria dos candidatos, já falamos alguns exemplos aqui, os caras entram lá e fazem o inverso daquilo que entraram, que pediram para entrar. Uma coisa que é diferente, talvez, é o Kim, que se manteve totalmente liso e também totalmente reto naquilo que ele defende. Mas olha como ele apanhou, né? Qualquer coisa que acontece, qualquer coisa que fala, aquela situação com o Monark lá, que ele estavam ali bebendo alguma coisa, realmente a gente falaram uma situação que não quero voltar a dizer, mas falaram uma situação e foi invertida a forma que eles falaram ali na hora, colocaram como se fosse a pior coisa do mundo e quase conseguiram justificativa. Sorte que ele é bem esperto, ele conseguiu dar a volta. Mas eu agradeço vocês aqui, vou dar as declarações finais. Mas antes agradecer muito ao Movimento Brasil Livre, porque são jovens, são pessoas que estão realmente preocupadas em mudar alguma coisa. E a gente precisa, porque como eu disse aqui no começo,
mesmo que você às vezes não concorde com o liberalismo, não concorde com as pautas que essa moçada defende, e às vezes o jeito um pouco extravagante que um ou outro se comporta, mas isso nós todos somos, né? A diferença é que quem tá ali com o alvo nas costas, quando fala alguma coisa, acaba gerando toda a polêmica. Mas não há dúvida nenhuma que vocês todos são muito importantes. E uma coisa que eu fiquei feliz hoje, mesmo falou domingo e tudo estragando, mas nós estamos com algumas coisas melhores agora. Porque não são mais só os 3, 4 expoentes ali de São Paulo que falam bem, que são politizados e tudo. Eu acredito hoje, vendo aqui, que no Paraná estamos muito bem representados, e deve ser uma galera totalmente politizada dessa forma, que entende de orçamento, que entende de política, que sabe o que quer e defende suas próprias pautas, é que isso realmente é um projeto de longo prazo que vai dar certo. Doutor, eu queria agradecer pelo convite. A gente tem uma lacuna em aberto. Então, em 2026, o Bolsonaro, caso seja eleito agora, não vai poder concorrer. Mas ele termina os 4 anos. Mas ele eu não tenho dúvida nenhuma. Se o Bolsonaro ganhar, ele vai vir com aquela história. O povo pediu e o povo quer que eu seja candidato novamente. E aí eu vou continuar. E aí eles fazem rapidinho, faz lá uma emenda. Que ele tem o Congresso na mão dele agora. Mas o Lula, com 80 anos também, acredito que não vai tentar novamente em 2026. Espero, né? Então a gente tem uma lacuna em aberto. Dos movimentos que eu conheço, o MBL é o único que não mudou posição em toda a sua existência. Então o que a gente clama hoje é que a gente tem um projeto para 2026 e a gente quer que as pessoas participem dele. Então 5 de novembro vai ser para as pessoas participarem do projeto, não é para escutar o projeto. As pessoas vão lá para participar. Então tá todo mundo convidado. Quem tiver interesse, @MBL Londrina. A gente tem que preencher essa lacuna e hoje o melhor nome é o MBL. Legal. Estamos aqui recebendo uma mensagem, não sei, parabéns agora ao programa das 11 horas. Bastante, Cláudio. Enfim, obrigado, João, Eu que agradeço, você que fez todo o meio de campo. Gostei, assim, demais aqui do bate-papo, viu, cara? Parabéns e espero que na sua organização aí política, eu sei que você tem, mas é uma coisa que não vou fazer essa pergunta agora, não quis fazer agora, pessoal, porque eu sei como é que funciona. Às vezes você tem uma intenção agora, mas depois muda. Sim. E fica tranquilo. Obrigado mesmo pela... Eu que agradeço o convite e aos meus companheiros de movimento aí que puderam participar. Bétega, pode ser você o primeiro? Claro, pode ser. Declarações finais. Eu queria agradecer pelo convite a participar do quadro. Foi muito divertido conversar com vocês. Espero poder ter conseguido abrir bastante as ideias. E eu convido todo mundo aqui a participar do movimento. Nós temos uma única opção viável para o Brasil hoje, é o MBL. Opção de direita, com responsabilidade fiscal, um movimento que olha para o social também, que vê as pautas importantes para o Brasil. O Brasil tem tudo para ser um país de ponta, e não um país em desenvolvimento como é hoje, um país que tem miséria, um país que as pessoas trabalham muito e não recebem nada em troca, um país que as pessoas há 15 anos não melhoram de vida. Há 15 anos no Brasil hoje, as pessoas não compram um carro novo, não trocam de casa, salvo raras exceções que representam uma parcela muito pouco significativa da população, cerca de 3% da população. Então nós precisamos mudar isso. E a mudança parte tendo um país mais produtivo, tendo um país com mais liberdade econômica individual, e essa mudança parte pelo MBL. Então, essa eleição já passou, agora vamos focar em pegar os cacos do que restou aí de 22 para montar um projeto audacioso para o próximo ciclo aí. Beleza, eu que agradeço a sua participação. Foi muito legal ter vocês aqui, conosco aqui hoje. E Bertolucci, qual que é a sua declaração final? Ele caiu, será? Será que o Bertolucci caiu? Eu acho que ele numa dessa. Hã? Mas dessa ele não tá escutando, né? É mesmo? Tá caiu lá, colocou no mute. Então a gente encerra aqui o programa, já que ele tá ocupado, mas assim, ele já foi muito bem na fala passada. Tá tudo certo, tá tudo beleza. Opa! Apareceu. Aí acabei
acabei caindo da conexão aqui. No caso, seria a minha fala final aí. Isso, mestre, por favor. Então, 2 minutinhos aqui, rapidão. Não, pode ficar à queria vontade. agradecer a toda a audiência que acompanhou a gente aqui. Queria agradecer o Ronan, queria agradecer o João Lucas também pela oportunidade de participar. E queria só dar mais uma palavrinha aqui. Sei que é um discurso difícil. Não, fica à vontade, tá aberto. A gente tem o caminho que é fácil e tem o caminho que é certo. Às vezes o caminho certo se coincide com o fácil. Dificilmente, mas às vezes acontece. Então é fácil eu vir aqui falar qualquer coisa, soltar os números aqui e não trazer nada de concreto. Então, infelizmente, eu queria pegar e ressaltar mais uma vez a importância de reformas estruturais que a gente precisa ter no nosso país. O Pacto Federativo, por exemplo, e aqui eu não quero ficar falando muito economês, palavras difíceis. O que é o Pacto Federativo? A gente arrecada o dinheiro, o Paraná manda para Brasília e depois Brasília manda para o Paraná de novo. A cada R$100 que o Paraná manda para Brasília, volta 36. Ou seja, o dinheiro que o paranaense vai lá e conquista suado, não fica no Paraná, vai para Brasília. E esse dinheiro vai para outros estados, por exemplo, o Maranhão, por exemplo, o Pará. E aí você pega para poder comparar o salário do professor aqui no Paraná, que é o professor mais eficiente, é R$3.100. Você vai comparar com o do Maranhão, por exemplo, é R$4.300, R$4.200. Ou seja, o estado que arrecada menos tem um salário, uma folha de pagamento maior que a nossa. Tudo bem, eu concordo que estados menos desenvolvidos têm que receber, tem que ter uma ajuda para poder se desenvolver. Só que essa ajuda tem que ser da infraestrutura, não pode ser da folha de pagamento. Então o dinheiro do paranaense sai daqui para poder ficar fazendo populismo em outro estado. E a gente não pode pegar e aceitar isso. Então eu queria pegar e ressaltar mais uma vez, independente de quem ganhar, seja direita ou esquerda, seja Lula ou Bolsonaro, não tem, nenhum dos dois tem um projeto de país e a nossa vida não vai melhorar nos próximos 2 anos. E é bastante importante pegar e frisar que, por exemplo, lá em 2020 a gente teve uma crise energética e o governo pegou e resolveu subsidiar a energia. Tranquilo. Hoje os reservatórios estão cheios, como se diz, está tendo até enchente, está tendo água demais. Era para a conta de luz estar barata. E por que não está? Porque a gente está pagando a conta do passado. E isso vai acontecer em 2023 e 2024. Bolsonaro soltou mais de 300 bilhões só de auxílio, furando o teto de gastos, entendeu? Furando a lei de responsabilidade fiscal. E você pode ter certeza que a gente vai pagar a conta em 2023 e 2024. Bom, é isso que eu queria pegar e falar. E só lembrando, toda vez que um político pegar e prometer alguma coisa para você, faça uma pergunta simples. E só essa pergunta você vai quebrar 95% das propostas. De onde que o dinheiro vai sair? Toda vez que alguém prometer alguma coisa para você, você, eleitor, está me escutando, pergunto, de onde que o dinheiro vai sair? Infelizmente, muita gente promete as coisas aí, tem candidato aí prometendo auxílio de R$600, mais 150 por criança. Onde já se viu uma coisa dessa? Os caras estão ficando loucos, entendeu? O pessoal não está tendo juízo mais. As contas do país estão estouradas. A gente tem, a nossa dívida é 80% do PIB. Imagina se você ganhar um salário de R$1.000 e a sua dívida é ser 800, você tem R$200 só para poder sobreviver. Essa que é a situação do país. A gente vende o almoço para poder pagar a janta. Então, se a gente não pegar e não fazer reforma estrutural, não renegociar a nossa dívida, o país não vai para frente. Beleza? Muito bem, aos três, parabéns aí pelas declarações, pela defesa do que pensam e pela luta, né? Porque por mais que vocês, alguns estão em cargos públicos, eleitos, alguma coisa assim, é sempre o voluntarismo, é sempre por serem voluntários para tentar mudar alguma coisa. E aí volta no que eu repeti algumas vezes. Mesmo que você discorde das pessoas que aqui estão ou qualquer outra pauta do MBL, a gente tem que agradecer essa galera que faz com que o debate enriqueça. Por mais que às vezes eles fazem algumas coisas mais extravagantes, mas olha só como é rico o debate com essa galera. Beleza? Eu agradeço aos três pela belíssima oportunidade de conversar sobre política nacional, um pouco sobre política de Londrina e também sobre o Paraná. Foi muito enriquecedor para mim, tenho certeza para todos os nossos ouvintes. Tivemos algumas ligações aqui que eu não consegui atender, porque realmente o nosso tempo aqui é escasso e eu não consigo, se de repente abrir para um, tem que abrir para dois, para três, e aí vai longe. Mas agradeço a todos, um forte abraço e até domingo que vem no Domingol.
Você ouviu aqui na Brasil Sul o programa Domingo.